sobre curas e milagres, e Deus colocou um texto no meu coração, um versículo, e eu comecei a meditar sobre isso, né? E aí eu compartilhei com o pastor Gilberto, compartilhei com a pastora Jane. Ontem nós ficamos até meia-noite no telefone, discorrendo acerca do tema cura, enfermidade, e dar um estudo, na verdade, falar sobre isso, mas um estudo até bem profundo, e não dá tempo, né, claro, de nós esmiuçarmos tudo, mas eu gostaria de estar trazendo para a igreja uma reflexão nessa noite, para que nós viéssemos a pensar sobre a raiz de uma enfermidade, a raiz de uma doença. Tudo tem uma causa, não é verdade? Tudo tem uma causa. E é necessário, é muito importante, principalmente os líderes de uma igreja, buscar em Deus o discernimento espiritual para discernir todas as coisas, e principalmente quando se trata de doenças, de enfermidades. E nós lidamos com pessoas, oramos por pessoas, e cada pessoa é uma pessoa, tem um histórico, cada pessoa tem né, a sua vida em particular. E às vezes tem algumas situações em que nós oramos, a pessoa é curada. Outras situações que nós oramos e às vezes acontece da pessoa não ser curada. Isso não invalida o poder de Deus. Aleluia. Porque Ele curando ou deixando de curar, ou não curando, porque Ele faz segundo a sua vontade, o seu propósito, aleluia, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Amém. Porque Amém. Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Mas que fique claro que Ele tem o poder de curar toda e qualquer doença. Amém. Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo o Dr. Lucas, capítulo 7, versículo 18. Evangelho de Lucas 7, 18 em diante. Lucas, um dos discípulos, né, do mestre, era médico, e os evangelhos, né, ele traz algumas narrativas iguais, né, semelhantes, falando do mesmo tema, às vezes da mesma cura, do mesmo acontecimento, mas cada escritor, né, ele vai ter uma percepção e ele vai escrever de um jeito. Por quê? Porque ele tem uma percepção segundo o que ele acredita, segundo o entendimento dele também. No caso de Lucas, como um médico, né, ele escreve muito bem, falando acerca de alguns termos. E aqui, em Lucas 7, 18, do 18 ao 22, nos diz assim: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anunciam-lhe o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Amém. Depois, lá em Mateus 4, vamos voltar. Evangelho segundo Mateus 4,
23. Aleluia. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias ou doenças, de acordo com a tradução, entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Pai, bendito é o teu nome, glorioso é o teu nome, a tua palavra é poderosa, a tua palavra liberta, a tua palavra nos traz esclarecimento, a tua palavra é bálsamo, a tua palavra ela cura. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor possa levar a nossa mente cativa a tua palavra nessa noite e venha ministrar em nosso meio. Tu tens o poder de ministrar cura enquanto a tua palavra é pregada. Amém. Tu tens o poder de trazer, Senhor, discernimento, de trazer luz, de trazer entendimento. Em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Pode se sentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os autores dos evangelhos, eles descrevem, o ministério de Jesus como sendo o ministério triplo. Ou seja, Jesus, ele tinha um ministério de ensino, um ministério de pregação e de cura. E Jesus, ele usava desse ministério de cura com o propósito de, primeiro, confirmar a sua mensagem. Conforme nós lemos aqui, Jesus estava confirmando quem ele era. Ele era o Messias, ele era o prometido, ele era aquele o qual esperavam. João 14:11 diz: creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, a pregação de cura, a pregação de ensino, tudo que Jesus trazia, consigo, era para isso. Era para confirmar a sua mensagem, para revelar de fato que ele era o Messias. Aleluia. Ele era o Messias, Tanto que diz Mateus 11, és tu, aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus fala, olha, eu sou. E aí, através daquilo que Jesus estava fazendo, dos milagres, das curas, da expulsão dos demônios, era testificado que ele era o Messias. Aleluia. E comprovava que, em certo sentido também, o reino já havia chegado, porque como já se indicou, o conceito de reino inclui bênção tanto para o corpo como para a alma. Então, é chegado, Jesus quando diz, é chegado o reino, dos céus. Por quê? Porque havia, onde Jesus estava, havia uma atmosfera de cura, uma atmosfera de bênção, tanto para o corpo quanto para a alma. E nós vamos pensar um pouco, quando a gente vai pesquisar um pouco sobre as enfermidades, as doenças que Jesus curou, nós vamos ver que cada doença ou enfermidade, nós estávamos debatendo sobre doença e enfermidade, mas eu não vou entrar nisso porque é um pouco complexo, mas o dicionário, quando a gente vai pesquisar sobre doença e enfermidade, quer dizer que são sinônimos, e não está errado em dizer isso. Porém, na narrativa das histórias, na narrativa bíblica dos evangelhos, quando está falando de cura,
nós vamos ver uma diferença. E nós vamos ver que Jesus estava constantemente pregando, ensinando, falando. E Jesus, ele sinalizava a raiz do problema. Quando ele estava ensinando e quando ele estava curando alguém, ele mostrava a raiz do problema. Então, nós podemos ver que toda doença ou enfermidade tem uma raiz. E podemos classificar como doença ou enfermidade patológica, que pode ser congênita ou adquirida, doença e enfermidade emocional ou espiritual. A doença, o que é a doença? A doença é algo que todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a ficarmos doentes. É verdade. O nosso corpo, ele não nasceu, nós não fomos criados para ficarmos doentes. Mas com a entrada do pecado, com a corrupção do gênero humano, nós ficamos sujeitos às mazelas. Não é verdade? É verdade. Então, nós vivemos no corpo físico, de carne e osso, aonde nós temos células que podem ficar doentes, células que podem morrer, podem ser atingidos por ações de vírus, de bactérias, de vírus, né? Nós estamos aí muito acostumados, infelizmente, né? Não queríamos, mas já vamos aí para 3 anos e pouco já de uma pandemia. Então, nosso corpo é sujeito. E às vezes um mau funcionamento de algum sistema do nosso corpo ou de algum órgão pode vir a nos acometer uma doença, uma enfermidade. E as doenças de cunho patológico, conforme a gente falamos, a causa são física. Isso afeta o nosso corpo e ao mesmo tempo pode também afetar a nossa mente. E são muitas das vezes caracterizados por genética. Tem doenças, né, que são congênitas, que nós chamamos, aquelas doenças que a pessoa já nasce com ela, né? É chamada doença congênita. É uma doença de nascença, para melhor entender. É uma doença que a gente, de repente, tem pessoas que já nascem com ela. É aquela que está presente na ocasião do nascimento, podendo ser decorrente de uma alteração dos genes, repassada dos pais para os filhos, né? Ou então causada por fatores externos e ambientais, como radiação, infecções. Às vezes a mãe tem uma certa infecção na gravidez e essa infecção ela passa para o feto, né? E aí a criança desenvolve e às vezes ela nasce com alguma doença. Né? Também consumo de drogas, medicação ou alguma outra interferência pode causar uma doença de nascença. Nós temos um exemplo disso lá em João, Evangelho de João, capítulo 9, diz que Jesus passava, né? Passando Jesus viu um homem cego de nascença. Então, aqui nós temos, a Bíblia nos mostra exemplos para tudo. Então, nós vemos aqui Jesus dando um exemplo de uma doença de nascença. Algo que nasceu com ele, uma doença congênita. E aí, perguntaram, Rabi, quem pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse cego? Começaram a perguntar. Por quê? Porque em outra ocasião, Jesus havia promovido uma cura por conta de pecado. Mas depois a gente vai chegar lá. Mas aqui, Jesus falou, nem ele pecou, nem os pais dele pecou. Assim, para que se manifeste nele a obra de Deus. Então, nós vemos aqui que Jesus cura toda e qualquer doença. Demos um exemplo de uma doença, né, física, no sentido de patológica, a pessoa nasceu, adquiriu, né? Agora,
Tem as doenças e enfermidades, queridos, adquiridas. Isso daqui é tão profundo. Ontem a gente estava conversando sobre isso. Preste atenção nisso, irmãos. Doenças ou enfermidades adquiridas. Como assim? Você está bem, você não tem nada, e de uma hora para outra você pode adquirir uma doença. E doença adquirida tem pelo menos 4 situações. A primeira, você pode contrair uma doença, uma enfermidade, adquirir essa doença ou essa enfermidade por falta de cuidado pessoal com o seu corpo. É verdade. Como assim? Consumo exagerado de alimentos, compulsão alimentar, excesso de carboidratos, açúcares, consumo de besteira, refrigerante. Você está mandando excesso de coisas para dentro, toxinas, sim, que vai causar doença, tipo obesidade, pressão alta, diabetes, problemas cardíacos e por aí vai. Colesterol e por aí vai. Então, às vezes a pessoa ela não nasceu com uma diabetes, não nasceu com um colesterol alto, mas ela adquiriu por conta da alimentação, da falta de cuidado com o corpo. É verdade. E isso, gente, me deu assim, a gente sabe, né? A gente sabe, mas tem hora que a gente tem que levar um choque, né? Um choque assim. E o início do ano eu fiz alguns exames, né? Uma bateria de exames e tal, e deu algumas taxas altas. E meu colesterol deu alto. E aí a recomendação do médico é atividade física e modera na alimentação, né? Bebe bastante água, corta, né, as besteiras, diminui carboidrato, açúcar, né? Começa a consumir as gorduras boas, proteínas. Feijão. Mas a gente prefere desembalar mais e descascar menos. É verdade. Não é verdade? É verdade. Quem não gosta, quando está com fome, já logo abriu um pacote de biscoito e resolveu o problema. Aleluia. Não é mais fácil do que você ir lá, preparar um pãozinho natural e tal, e tal. E às vezes você está corrida, eu não estou com paciência não. Eu estou com fome, eu quero abrir esse pacote de biscoito aqui e comer. É verdade. Tomar um copo de refrigerante, que é açúcar puro, e manda ver. E, gente, é gostoso. Beijinho. Né? Glória a Deus. Porque, ó, coisas rápidas. É verdade. Coisas rápidas. Mas causam males para a nossa saúde. Né? Ontem eu estava conversando com o médico e aí eu tomei realmente um choque de realidade. E quando eu fui no médico no início do ano, a médica falou assim, olha, você tem problema na família de alguém com AVC, alguma coisa? Eu falei assim, acho que meu avô e tal. Aí ela falou assim, vou te passar uma simvastatina, você vai tomar para poder controlar, tal, e vai fazer atividade física. Aí quer dizer, hoje eu estou tomando simvastatina, mas eu não quero continuar dependente disso. E aí, para que eu tenho que fazer? Eu tenho que me despertar, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que caminhar, eu tenho que cuidar do meu corpo, para que eu não venha adquirir outras coisas. E aí, hoje é um colesterol, amanhã uma pressão alta. E vamos colocar, eu estou com 43 anos, vou fazer 44, tenho um filho de 10 anos. E aí o médico falou, você quer chegar, você quer ver os seus netos? Ele falou para mim, você quer ver os seus netos? Então, tem que cuidar da saúde. É verdade. Então, gente, às vezes a gente contrai algumas doenças, algumas enfermidades no nosso corpo físico e a gente fica, Senhor, me cura, por que eu estou com isso? E a gente às vezes coloca, transfere, né? Quer achar um culpado, mas às vezes quem provocou aquilo fomos nós. Uma outra doença que pode ser adquirida ou enfermidade por consequência de vírus. Nós bem sabemos aí o que? Coronavírus, né? A influenza pega por vírus, herpes, rubéola, sarampo, dengue, febre amarela, AIDS, hepatite viral e por aí vai. São coisas que você pega, né? O vírus, pelo vento, por contato físico e tal.
E também nós temos doenças adquiridas por consequência de bactéria, tuberculose, meningite, infecção urinária, e as bactérias, elas entram... Como que a bactéria entra no nosso organismo? Elas entram por ingestão de alimentos ou água contaminada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o alimento que nós consumimos, né? Principalmente verduras, legumes, lavar muito bem. Eu me lembro que tinha uma vizinha minha, eu era criança, mas eu lembro disso até hoje. Ela tinha o hábito de pegar todas as hortaliças e legumes, e ela tinha uma esponja para aquilo, e ela literalmente ensaboava tudo. Ele falou assim, gente, que coisa, né? Ensaboar tudo, mas ela ensaboava tudo. Lavava muito bem lavado antes de conservar, de pôr na geladeira. E ela não estava errada, a gente achava um absurdo, mas não está errado. Porque tem pessoas que pegaram bactérias e vieram a morrer por conta disso. Morre, gente, a pessoa, ela se não... E, às vezes cuidando a tempo, tomando medicação, e às vezes tem que ser na veia, e tem gente que morre. Então é muito sério. É muito sério. E outra doença ou enfermidade adquirida também por conta do pecado. Jesus mostrou algumas coisas sobre isso também. Um exemplo, gente. O vício, ele é um pecado? É? Ou não é? Sim. É um pecado. É um pecado que gera? Morte. Todo pecado, ele gera morte. O salário do pecado é a Morte. morte. Uma pessoa viciada em bebida, ela pode contrair uma cirrose hepática. Ela adquiriu por conta do pecado, do vício. Um abismo chama outro abismo. Um câncer no pulmão, na maioria das vezes, pode ser consumo de cigarro. Vício do cigarro. Né? Doenças venéreas, AIDS, na sua maioria das vezes, é contraída por relações sexuais ilícitas. É verdade. Pecado. Né? Pessoas que têm uma vida, né, sexual fora dos padrões, né? E aí pode contrair. Um outro pecado, gente, que a Bíblia fala, que a gente falou aqui, mas aqui se enquadra também no pecado. A gula. A gula é um pecado. É verdade. E o que é gula? Uma compulsão alimentar. É quando você come, vamos supor, né? Você comeu 2 pedaços de pizza, você está alimentado. Mas você olha, não, eu quero mais. E vai, come. É gula, gente. Vai te fazer mal. Então, a compulsão alimentar, ela gera o quê? Obesidade. E a obesidade, ela traz vários malefícios para a saúde. Várias coisas. Pressão alta, problemas cardíacos. Percebe? Um abismo chama outro. Vai só somatizando. E tem as doenças e enfermidade espiritual também. De cunho espiritual, ou seja, não tem uma causa, uma ação física, mas ela está ali por uma ação espiritual, uma ação demoníaca. É verdade. Quem aqui já ouviu aquela frase da mãe, olha, não come nada que te derem? Aleluia. Eu sempre ouço isso da minha mãe. Eu também falo. Cuidado com o que te dão para comer. Aleluia. No trabalho, É verdade. na escola, coisas que levam preparadas. A pessoa come Amém. e depois é cometida de enfermidade. Gente, os despachos que vocês veem na rua, nas encruzilhadas, vocês acham que é para quê? Para fazer bem, não é? Não é para fazer bem. Na maioria das vezes é para causar uma doença em alguém. Nome, boca de sapo e costura para a pessoa secar. Gente, né? Existe. Por consequência do inimigo. Jesus, quando curava um enfermo, sempre saía um ou mais demônios do corpo do indivíduo. Quando era causa espiritual, ele dizia. O primeiro Jesus expulsava o demônio e, consequentemente, a cura acontecia instantaneamente. Então, tem doenças que a causa é espiritual.
E se a doença, a causa é espiritual, só sai pelo poder do nome de Jesus, Aleluia. com oração, e tem casos que tem que ter jejum. Amém. A casta de demônios só sai com jejum e oração. Aleluia. Então, quando Jesus expulsava, instantaneamente a pessoa era curada. Por quê? Glória a Deus. Porque o demônio que ali estava era um espírito de doença. Atuava na saúde das pessoas. E é claro que os males que atingem o corpo físico, a mente, a psique da pessoa, por isso muitos acham que é apenas uma doença normal, mas a raiz de tudo isso é uma ação espiritual. É verdade. Mateus também tem, mas eu queria ler aqui Lucas 13, 10 em diante, fala sobre a mulher paralítica. Diz o texto que Jesus ensinava num sábado numa sinagoga. Uma mulher estava ali e ela tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. Ela tinha um espírito de enfermidade que fazia com que ela andava curva. Ela não se endireitava. E vendo Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre elas, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Enfermidade por causa espiritual. Um demônio que atuava na vida dela e fazia com que ela ficasse curva. Compreende isso, gente? Também tem o jovem lunático. Sim. Né, pastora? Tem. O jovem lunático, lá de Marcos, né, 9, 14. Se eu separei aqui. Marcos. Vamos ler esse texto aí, gente. Marcos 9. Não sei se eu botei esse texto em outro lugar. O jovem lunático, olha só. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele uma grande multidão, e alguns escribas disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, correndo para ele, saudaram e perguntou... Peraí. Aqui, 17. E um da multidão respondeu e disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes. Epilepsia. Né? Epilepsia. Epilepsia. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o aqui. E aí, quando o espírito viu, Jesus o agitou com violência, caiu endemoniado por terra e continuava ali espumando. E perguntou ao pai: quanto tempo sucede isso? E ele disse: desde a infância. Então, desde a infância, aquele jovem estava com uma enfermidade que vinha de um espírito maligno, o qual tornava ele também surdo e mudo. E aí, Jesus disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Aleluia. Aleluia. E Jesus, e ele então ficou como morto, pensaram que ele tinha morrido. Jesus tomou pela mão e ele se levantou curado. Aleluia. Foi expulso Glória a Deus. o demônio que atuava na vida daquele menino. Então, queridos, doenças e enfermidades devem ser identificadas à sua raiz. Não se cura uma doença, uma enfermidade de causa espiritual com remédios e tratamentos. É verdade. Por que nós precisamos ter discernimento? Porque às vezes uma pessoa está lutando, está indo no médico, está indo para lá, está indo para cá, está indo acolá e não resolve o problema. É verdade. E às vezes é de cunho espiritual. E aí, se for algo espiritual, né, uma vez identificado, nós temos que fazer uso do jejum, da oração, no nome de Jesus, Aleluia. que é o provedor de toda cura. Glória a Deus. Mas também não é qualquer um que ora e que acontece. Diz aqui, os discípulos foram lá, oraram e não aconteceu nada. É verdade. Por quê? Porque eles não estavam preparados, não estavam
com a unção de Deus, não estavam preparados espiritualmente, né? Então, nós temos que ter essa consciência para nós identificarmos: eu estou doente? Tem alguma doença que está me acometendo hoje? Qual é a causa dessa doença? Porque a Bíblia nos ensina a orar e a gente tem que saber orar. Jesus disse: olha, não recebeis porque pedistes mal. Eu tenho que, se eu identifico que a enfermidade, que a doença que eu estou é uma causa por algo, por um pecado, se eu identifico que é por conta de uma enfermidade, que é por conta de um trabalho de feitiçaria, algo espiritual, então eu vou orar em cima disso, eu vou buscar ajuda em cima disso. Aleluia! Então eu tenho que identificar se eu estou doente, se o meu corpo está doente, eu tenho que identificar. É importante isso, gente, porque não basta a pessoa só chegar aqui: pastor, ora por mim, vou fazer campanha. Vamos orar, mas vamos na raiz do problema? Temos que ir na raiz do problema. Temos que futucar, gente. É verdade. Aleluia. Não é só abençoa, cura aí, Jesus, em nome de Jesus, e passa o paletó. Gente, o negócio é sério. Aleluia. E tem também as doenças e enfermidades de cunho emocional. Problemas gerados por emoções não tratadas geram doenças na alma que podem refletir no nosso corpo. As principais doenças que as pessoas têm enfrentado hoje são enfermidades emocionais, de causa emocional. Doenças emocionais, também chamadas de psicossomáticas, são sintomas físicos causados por quê? Por um nível de sofrimento emocional. Isso é, quando uma emoção ou sentimento tem a capacidade de gerar ou agravar uma doença ou sintoma no corpo. Geralmente, as pessoas que possuem doenças emocionais relatam as suas dores ou sintomas em determinada parte do corpo. E um exemplo disso comum é a dor no estômago, que parece uma gastrite, mas que às vezes é causada por estresse. É verdade. Às vezes a pessoa está com uma gastrite e fala, e toma remédio, toma daqui, toma dali, vai no médico e tal. E às vezes é causada pelo estresse. Ou então enxaquecas e dores de gargantas agravadas por tensão ou tristeza. Então, se a pessoa estiver muito tensa, né, muito triste, pode causar dor na garganta e tristeza. E o diagnóstico para as doenças emocionais é feito por exclusão. Isto é, primeiro, né, quando você vai no médico, a primeira coisa que a gente pensa é ir no médico. A gente não pensa em outra coisa não, que é primeiro ir no médico, tomar remédio e se livrar daquilo, né? E aí o médico, ele vai fazer o quê? Uma investigação. Ele começa o quê? Excluindo, né? Avalia as possíveis causas orgânicas antes da investigação da ordem emocional. E é comum que transtornos mentais como ansiedade, estresse, depressão sejam também a causa de doenças emocionais. As doenças emocionais costumam surgir nos seguintes momentos: episódios de sobrecarga no trabalho ou dificuldade na carreira, problemas de ordem financeira que parecem irresolvíveis, eventos traumáticos na infância ou na vida adulta, problemas no relacionamento com a família, parceiro ou amigos, perda de um ente querido, com sintomas somáticos, a depressão, ansiedade e outros transtornos. Então, as doenças emocionais, apesar de seu caráter, né, de manifestação física no corpo, elas também podem apresentar sintomas psicológicos. Olha como é sério isso, gente. E a gente ouve muito que a ansiedade, a depressão tem sido um mal do século. Pessoas têm sido acometidas de muita ansiedade, né? E a ansiedade, ela está ligada ao nosso emocional. Por algum motivo, por alguma coisa que está martelando ali na nossa cabeça. Então pode ser irritabilidade, impaciência, fadiga, cansaço, tristeza, perda de prazer e falta de interesse em atividades diárias. E no corpo elas costumam aparecer
onde há maior vulnerabilidade, de acordo com cada organismo, podendo surgir em alguns lugares como garganta, cabeça, estômago, intestino, músculo e por aí vai. Né? Se a nossa imunidade estiver baixa, aí é um campo minado para que realmente esteja entrando, né? Jesus, ele tem o poder de curar toda e qualquer doença e enfermidade. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Doenças patológicas, físicas e emocionais devem ser, sim, acompanhadas por um profissional de saúde, né? Os profissionais de saúde estão aí para isso, né? Mas, contudo, Jesus, o médico dos médicos, tem o poder de intervir e curar todas as doenças no teu corpo. Aleluia. Doenças e enfermidades de ordem espiritual podem ser banidas da pessoa apenas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Doenças provenientes de causas espirituais. Não adianta ir no médico, não adianta fazer terapia, não adianta tomar remédio. Só pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Através de homens e mulheres ungidos e preparados em jejum e oração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Doenças e enfermidades por consequência de pecado. Jesus também pode curar e ele curou. Conserte-se, arrependa-se e busque por ele. E tenha os seus pecados perdoados e a sua vida restaurada. Glória a Deus. Doenças e enfermidades adquiridas por desleixo, falta de cuidado com o corpo. É necessário o quê? Uma tomada de consciência Vigiar. que gere mudanças. Aleluia. Mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. E muitas das vezes, com apenas essa virada, a cura acontece. Glória a Deus. A cura acontece. Contudo, se ainda preciso for, Jesus tem o poder de entrar em cena e curar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é Deus. Ele tem o poder de fazer. Ele tem o controle de todas as coisas. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós precisamos identificar. Por que eu senti a necessidade de trazer isso? Porque nós precisamos identificar as causas das nossas mazelas. É verdade, Deus. Quando a gente identifica, a gente consegue nortear melhor para achar uma saída. Aleluia. Amém? Para Amém. achar uma saída. Então, se você está enfermo, se você está enfermo, seja qual for a situação que tem te acometido, peça ao Senhor que traga agora. Cura. Traga cura. Aleluia. Traga consciência, que Ele te revele agora. Amém. Essa palavra foi com o intuito de te revelar, de te Senhor. Oh, glória a mostrar Deus. que a palavra de Deus, ela revela, de te revelar o porquê disso. E busque ajuda. Busque Jesus. Ele é o médico dos médicos. Ele tem o poder, ele concentra todo o poder em si. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e há de ser eternamente. Aleluia. Vamos ter cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Aleluia. Vamos ter cuidado com aquilo que nós temos carregado na nossa vida, às vezes traumas, emoções não curadas, e a gente está deixando criar raízes, e essa raiz causa tristeza, síndrome do pânico, depressão. Aleluia. E tantas outras coisas. Vem nos curar, Senhor Jesus. Oh Deus, vem com teu bálsamo sobre Cristo, nós. Filho de Davi. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem poder para curar Derrama toda e qualquer cura e unção sobre enfermidade. nós, Senhor. Aleluia. 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 Busque ajuda. Fala, Senhor, me ajuda. E Aleluia. comece a orar, certo? Senhor, eu identifiquei que a causa de eu estar assim
é por conta de um pecado que eu cometi e eu estou colhendo. Peça perdão a Deus, se arrepende, abandona Aleluia. e pede a Ele a cura. E Ele há de te curar. Glória a Deus. Por vezes na Bíblia, Jesus dizia, né? Perdoados estão os teus pecados. Ué, mas eu estou precisando de cura, não preciso de perdão não. Mas o que Jesus estava ensinando com aquilo? Que a tua enfermidade é por conta de pecado. Então, gente, leiam os evangelhos. Dá uma lida. É verdade, Dá uma lida Senhor. nos evangelhos. Dá uma folheada lá onde está aparecendo as curas. Começa a É ler. verdade, Deus. E que o Espírito Santo de Deus traga essa revelação, esse entendimento para o teu coração. Aleluia. Amém? Pastora Jana, vai Faz orar? a oração. Amém? Pode orar? Vamos colocar de pé. Tem alguém aqui que está doente? Que Aleluia. tem alguma enfermidade? Tem? Não? Amém. Glória a Deus. Todo mundo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém toma remédio para nada? Glória a Deus. Não? Que bom. Glória a Jesus. Que bom. Quero oração. Aleluia. Amém. Louvado seja Preciso de Deus. oração. Glória a Aleluia. Deus. Alguém tem identificou alguma enfermidade de cunho emocional? De repente depressão, se sente triste, ansiedade. Não tem nada demais falar, eu sou muito ansiosa. Eu sou ansiosa. E eu sou uma pessoa ansiosa. Aleluia. E às vezes, tem vezes à noite, né? Tem períodos, por exemplo, essa semana passada, cheguei a acordar umas 4 horas da manhã e fiquei as pessoas falam que a gente fica igual o bolinho, né? Fritando na cama, igual o bolinho, pra lá pro outro. Né? A ansiedade é algo emocional. E pode te causar coisas físicas. Né? Então vamos orar para o Senhor. Se você precisa de um milagre, Deus tem. Amém? E se você está aqui, é porque o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele há de curar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eis aqui. Eis-me aqui, Senhor. Primeiramente eu. Me coloco em tuas mãos. E coloco a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Buscando um milagre, buscando a cura. A cura das emoções, a cura da ansiedade, a cura do pânico, a cura do medo, a cura da tristeza. Ah, Senhor, a cura no corpo físico, a cura no emocional, no espiritual, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça assim, ó. Coloque a mão sobre a sua cabeça. E você vai verbalizar agora aquilo que tem te oprimido, aquilo que tá te incomodando. Vai falar em nome de Jesus. Que eu seja liberto, que eu seja liberta desse mal, dessa enfermidade, dessa doença, da ansiedade, da preocupação. Em nome de Jesus, vai declarando agora. Não é a tua mão, mas é a mão do Senhor sobre a tua cabeça, que vai descendo como óleo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai repreendendo agora todo mal espiritual agora. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus, receba a cura, receba a libertação. Você que está na live, em nome de Jesus, bote a mão sobre a sua cabeça, olhe agora. Em nome de Jesus, depressão, medo, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, qualquer enfermidade no teu corpo, sai em nome de Jesus. Doença cardíaca, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Que sai agora todo mal. Todo peso que está no teu corpo. Todo peso que está na tua mente. Sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai.
Pelo poder do nome de Jesus. Ser limpo, ser limpa, ser curado, ser curada, ser renovado agora, renovada em nome de Jesus. Diga, eu recebo a minha cura por completo no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Alguém se sentiu mal, gente?